A obesidade é considerada uma doença e uma epidemia deste século. A obesidade acomete as pessoas em qualquer idade, mas tem um público que merece cada vez mais atenção: as crianças e adolescentes. Neste educativo, portanto, vamos abordar a obesidade infantil, ver os riscos que ela pode causar à saúde, ver o que podemos fazer para prevenir e tratar a obesidade infantil. Obesidade é um termo que significa aumento de peso com relação ao que é previsto para a estatura do indivíduo. Então existe a obesidade em qualquer idade, o adulto pode ser obeso e a criança é obesa. Então nós falamos obesidade infantil, quando a obesidade ela começa e se instala numa idade em que a criança ainda está em fase de crescimento e desenvolvimento. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 90 milhões de crianças entre 5 e 19 anos estão obesas no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com obesidade ou sobrepeso. Estes números transformam a obesidade infantil em um sério problema de saúde pública. Então, é um problema de saúde pública e se diz muito que essas crianças têm uma chance de morrer mais cedo do que os seus pais. Então, isso é um problema de saúde, não só do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, mas também do ponto de vista clínico. É uma bomba relógio. Vamos esclarecer o que é sobrepeso e quando a criança pode ser considerada obesa. Essa avaliação é feita pelo pediatra através de tabelas específicas, onde o peso é avaliado de acordo com sua altura. Considera-se sobrepeso quando é importante a gente ter presente o seguinte: para cada idade existem tabelas, existem gráficos, e o melhor que existe para criança até 5 anos é da Organização Mundial de Saúde, e existem outros que nos dizem qual é o normal de peso e de altura para cada idade. Normalmente, um indivíduo normal deve ter um peso adequado para a sua estatura. Quando esse peso ultrapassa 10% daquilo que se espera, nós falamos sobrepeso. Acima disso, nós falamos obesidade. Tem uns 3 meses, né, que eu falei assim, não, ela tá engordando, eu percebi que ela tá engordando. Aí eu marquei o pediatra, levei, ela pediu os exames, né, e a Sofia tá com 1,43 m, 52 quilos, né, eu achei isso um absurdo. Ela passou uma dieta pra Sofia e a gente estamos seguindo essa dieta. A obesidade também pode acometer bebês, principalmente após o desmame, quando os pais introduzem novos alimentos. A obesidade ela pode acontecer em bebês. Porque se eu encaro a obesidade como um excesso de gordura, veja bem, a obesidade ela não é excesso de peso, de massa corporal. Ela é identificada como um excesso de gordura. Então aí nós começamos a entender que a massa do indivíduo, peso, ele é composto por vários componentes. Um deles é a gordura. O bebê que mama exclusivamente o leite materno, mesmo que ele seja identificado como acima do peso, nada deve ser feito, porque a composição desse peso não é ruim, é boa para o bebê, né? O bebê ele tem uma outra composição corporal. O que é a composição corporal? É a massa, o peso, composto pelo esqueleto, pelos órgãos, pelo tecido adiposo, que no bebê muda muito. Os bebês nascem com muita porcentagem de água, muito diferente já da criança mais crescida. Então, o bebê que tem um aleitamento materno, nada deve ser feito. Ele não deve fazer nunca uma restrição de calorias por causa de peso, tá? O que deve ser identificado é aquele bebê maiorzinho, de 8, 9, 10 meses, que já iniciou a alimentação, se ele já vinha com esse peso, se ele teve um peso aumentado no último mês e o que ocorreu na alimentação da criança. Houve a introdução de novos alimentos? O que foi introduzido na alimentação desse bebê para ele ter ganho peso? Então, deve ser interpretada desde quando ele nasceu. O mais importante disso é termos uma linha
do tempo para a criança. A criança deve ser sempre avaliada o antes e o agora, para você ter uma referência de qual é o padrão daquela criança. E um alerta sobre alimentação através de fórmulas infantis. Então, crianças que estão recebendo fórmula em mamadeira, onde o volume é muito mais regulado por quem dá a mamadeira do que pela própria vontade da criança, eles podem começar desde cedo a apresentar um excesso de peso, o que é uma situação que o pediatra deve prestar muita atenção para evitar que isso aconteça. Quando nós falamos em obesidade, é muito importante saber que a obesidade é uma situação de difícil tratamento. Sendo de tratamento difícil, a melhor coisa que o médico pode fazer com relação à obesidade é prevenir para que ela não aconteça. Então isso nessas crianças que não estão em aleitamento materno deve ser uma preocupação do pediatra. E não se esqueça, o cuidado com a alimentação começa ao nascer. O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade e de maneira complementar até os 2 anos. A obesidade é um distúrbio do metabolismo energético que leva a um excessivo ganho de gordura corporal e tem influência de vários fatores. A obesidade pode ser definida como uma doença que tem um fator familiar, tem um fator genético, sendo que ele vai se expressar no meio ambiente na dependência da alimentação e da atividade física. Então, os principais fatores são exatamente o fator genético, a atividade física deficiente ou mal praticada ou não praticada e alimentação inadequada. Existem também outras causas que podem estar associadas à obesidade. Existem outras causas já identificadas, como a saúde intestinal, que é um termo que a gente chama de microbiota. Além da microbiota, temos também os padrões de sono das crianças, que ao longo das últimas décadas também têm mudado. Por quê? Dormem mais tarde, levantam mais tarde, ficam mais tempo na tela, a tela tem luz, estimula a criança e ela acaba atrasando os horários de sono e mudando todo o seu metabolismo. Além disso, o uso de medicamentos também está incluídos, como antibióticos, medicamentos que já são conhecidos também como ajudadores para o desenvolvimento da obesidade. De todas as causas da obesidade infantil, pode-se dizer que o estilo de vida é o principal fator. Hoje as crianças fazem pouca atividade física e gastam mais tempo com jogos e telas eletrônicas. O estilo de vida contribui muito para o desenvolvimento da obesidade infantil. Em São Paulo foi feita uma pesquisa bem recentemente. A média de tempo que uma criança de 5 anos permanece em frente a alguma tela é de 5 horas por dia. O uso de telas, que tanto faz se você estiver falando de TV, de videogame, de smartphone, de tablets, etc., o uso de telas está associado com o aumento do sedentarismo e com o aumento da obesidade infantil. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer é limitar o tempo de frente às telas, especialmente em atividades lúdicas. Quer dizer, a gente sabe que muitas escolas já estão utilizando tecnologia como parte do material escolar. Então não dá para você evitar isso durante a aula. Mas a gente tenta diminuir o número de horas na frente dessas telas. Vale um alerta. Pais obesos têm chance maior de ter filhos obesos. Pai e mãe obesos dá uma chance de 80% de filho obeso. Um dos pais obesos dá uma chance de 40%. De modo que isso mostra muito bem a influência do genético na obesidade. Isso já se demonstrou de maneira muito clara, por exemplo, em gêmeos idênticos que são criados em famílias diferentes. Os dois tendem a ter a mesma condição de obesidade, independente da condição da família que os está criando. A obesidade infantil pode acarretar diversas doenças crônicas que, na maioria das vezes, aparecem principalmente na vida adulta, tais como hipertensão, diabetes, problemas vasculares e circulatórios, doenças no fígado, entre outras. Na infância, a obesidade infantil também pode causar alguns problemas. A gente fez os exames, né, peguei o resultado e o colesterol deu alterado. E eu fiquei preocupada, né, com essa parte como ela é criança, né, e o colesterol está
nesse nível, né? Na criança especificamente, a criança obesa, ela tem problemas dermatológicos, porque o excesso de pele friccionando, que pode levar a aparecimento de lesões dermatológicas, e ela pode ter problemas ortopédicos, em função do excesso de peso num esqueleto que ainda não está plenamente formado. Além desses, a criança pode ter problemas emocionais e sofrer bullying. É muito interessante a gente pensar nas consequências negativas psicológicas da obesidade. Desde há muito tempo atrás, quer dizer, isso não é uma coisa recente, existem estudos mostrando que as crianças com obesidade são as últimas a serem escolhidas para participar de jogos, de brincadeiras, de festas, enfim. As crianças com obesidade são historicamente excluídas do convívio dos amigos na escola e tudo mais. Então, as consequências da obesidade para a criança são bullying, isolamento social, quadros depressivos e ansiosos. Está havendo um aumento da incidência desses quadros na população infantil e também está havendo um aumento do índice de suicídio nas populações mais jovens. Então, isso é uma coisa bem importante. Há idades em que ocorre um pico de obesidade, no final do primeiro ano de vida, e em períodos onde o crescimento se dá de forma mais lenta, por volta dos 3 ou 4 anos, na pré-puberdade, início da adolescência. Por isso, sempre é importante a família ter o acompanhamento de um pediatra nestas fases. A obesidade é uma doença que pode e deve ser tratada para evitar futuros problemas de saúde. Vamos ver como pode ser tratada a obesidade infantil. Quando se detecta que uma criança é obesa, já está com a obesidade instalada, há uma série de passos que devem ser dados. Primeiro, um apoio emocional para que essa criança entenda a necessidade de mudança do seu hábito alimentar. Mudar o hábito alimentar paulatinamente, adequando a quantidade de calorias àquilo que é desejado. Aproveitar o fato de que a criança, crescendo em estatura, ela vai adequar o peso mais facilmente à sua estatura. Então, não obrigatoriamente fazer a criança perder peso, mas sim ter uma visão inicial no sentido de manutenção do peso. Em crianças, o uso de medicamentos no sentido de tratar a obesidade, seja medicamentos que diminuem o apetite ou que dificultam a absorção de gordura, não tem nenhuma indicação. E o tratamento cirúrgico só depois da adolescência, numa fase em que o crescimento praticamente já terminou. O tratamento da obesidade infantil pode incluir uma equipe multidisciplinar composta por pediatra, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, preparador físico. Um dos pilares do tratamento da obesidade infantil é a alimentação. Vamos ver como deve ser a alimentação da criança. A alimentação da criança, a primeira coisa fundamental em termos de alimentação de criança é manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses. É um fator muito importante na prevenção da obesidade. O número de crianças que recebem aleitamento materno até os 6 meses é muito menor como obeso do que aqueles que recebem alimentação de outro tipo. E a partir daí, cabe ao pediatra e ao nutricionista, mas basicamente ao pediatra, que é quem acompanha mais de perto, o acompanhamento do crescimento da criança, fazendo aquilo que a gente já falou, de adequação do peso para a altura. Mantendo sempre uma alimentação variada, saudável, de preferência com produtos mais naturais possível, evitar a introdução de açúcar no início da vida, fazer uma alimentação com pouco sal, nenhum sal no primeiro ano de vida na alimentação da criança, para que ela se habitue a uma comida com pouco sal e possa fazer prevenção de hipertensão, e evitar principalmente os alimentos processados e multiprocessados. A alimentação da criança deve ser variada e equilibrada em todas as fases, de acordo com seu crescimento e desenvolvimento. O primeiro ponto muito simples que a gente pode encarar, que é fácil de memorizar e muito fácil de aplicar, é que no prato da criança você precisa ter no mínimo 4 cores, de 4 a 5.
pelo menos. Então, se nós trabalharmos com 4 cores, você tem uma variedade média, com 5 cores você tem uma variedade ótima. Então, é fácil a gente pensar que você vai ter ali variedade, você vai ter sempre a presença de um vegetal, sempre. Sempre a presença de um alimento energético que ofereça energia, que muitos chamam também de carboidratos ou cereais, a presença de um alimento que ofereça, na sua predominância, a proteína. Todo mundo conhece sobre isso, sobre as carnes, sobre os ovos, pode ser qualquer tipo de fonte de carne. E ali 2 vegetais, de escolha da família, o que tiver mais barato, o que tiver disponível no mercado, o que tiver na feira, no mercado. Não se preocupar muito com o detalhe, se preocupar mais com favorecer que este prato colorido, variado, com alimentos frescos, com pelo menos 2 vegetais, um carboidrato, uns cereais que é a fonte de energia e uma proteína, chegue até a criança. Na prática, nós vemos que o prato das crianças só tem uma cor, o branco ou o amarelo. Pode parecer simples para alguns, mas lidar adequadamente com a alimentação não é tarefa fácil e, em muitas vezes, é necessário que a família procure a ajuda de um nutricionista para auxiliar na composição do cardápio da criança e da própria família. O tratamento da obesidade infantil, ele sempre vai provocar mudanças na alimentação, não só da criança, da família. O profissional que está apto para fazer essas mudanças de forma correta, equilibrada, é o nutricionista. Porque ele não vai tirar o que a criança precisa, ele vai saber equilibrar, orientar os pais a substituir alimentos que, por um lado, garantam a nutrição da criança, os nutrientes que ela não pode ficar sem, e um equilíbrio para não exceder as calorias dessa criança. Se você pegar uma informação equivocada, uma informação sem orientação, você pode até danificar o crescimento dessa criança. E não podemos esquecer que a influência familiar é muito importante na construção do hábito alimentar infantil. Uma coisa importante da gente falar é que os filhos vão copiar os hábitos dos pais. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar quando a gente está abordando um paciente ou uma criança com obesidade é modificar ou tentar modificar o hábito da família. Não é raro a gente estar no ambulatório de obesidade e a gente vê um dos parentes levando salgadinho em pacotinho de plástico para a criança comer enquanto espera para ser atendida para tratar a obesidade. Então essas coisas têm que ser modificadas, o exemplo tem que vir de casa e, além disso, os pais têm que oferecer comidas menos industrializadas e limitar o acesso às comidas muito industrializadas. No que se refere à alimentação, não podemos esquecer da importância da hidratação através da água. Além da alimentação das crianças, o que faz parte da nutrição infantil é a ingestão de líquidos. E o líquido mais importante para a criança é a água. A alimentação é uma hora importante de nosso dia a dia e não devemos nos distrair nesse momento. Veja algumas dicas que podem auxiliar na hora da refeição. A refeição deve ser feita à mesa, em local tranquilo, de preferência com a família. Evitar ligar televisão, utilizar smartphones e jogos eletrônicos. Recomenda-se fracionar a alimentação em porções menores. Em geral, o obeso come muito depressa e, assim, ingere mais do que deve. O tamanho do prato não deve ser determinado pelo pai nem pela mãe. E também proibir a criança sair da mesa enquanto não limpar o prato é uma agressão alimentar. A atividade física é uma grande aliada do tratamento da obesidade infantil, pois aumenta o gasto energético e desenvolve o hábito de lazer, fazendo com que a criança, na fase adulta, tenha um estilo de vida mais saudável. A atividade física faz parte obrigatória de uma boa saúde ambiental, de uma boa saúde alimentar, de uma boa saúde familiar. Evidentemente, a atividade física de um adolescente ou adulto é diferente da atividade física de uma criança. Nós devemos entender a atividade física da criança como uma atividade lúdica, uma brincadeira que faça com que ela tenha uma atividade física, porém com finalidade de diversão e não de queima de calorias. E atenção!
cada vez mais as tendências restritivas em relação à dieta, no sentido de diminuir prazer, diminuir satisfação, estão sendo evitadas. Crianças e adolescentes podem e devem comer de tudo, porque o equilíbrio é muito importante. As crianças e os adolescentes devem fugir das dietas da moda, fugir das restrições proibitivas. O que deve ser ensinado para eles é um conceito de moderação. É um conceito de eu posso tudo, mas eu não posso quanto, sem limite, e eu não posso todos os dias. Então, desde os doces de festa, porque se eu proíbo, eu gero um comportamento não saudável. Apesar de não ter proibição nas dietas e sim moderação, existem alguns tipos de alimentos que devem ser evitados ou consumidos em menor quantidade. O que se preconiza em termos de alimentação infantil é a não utilização de açúcar como complemento ou como adoçante em alimentos. Evidentemente, a criança vai comer carboidrato na medida que ela ingere alimentos que contêm carboidratos, porém a não utilização de açúcar e a não colocação de sal na alimentação da criança. Isso deve ser seguido também pela família. Ter uma pequena quantidade de sal no alimento para que quando a criança passe a ter a alimentação da família, ela não passe a ter um hábito inadequado com relação a isso. Então, essas são as coisas que devem ser limitadas para a criança. Como vimos, a obesidade infantil é um sério problema que pode e deve ser evitado. A informação e educação são grandes aliados. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas aproveite e já anote algumas dicas. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, site sbp.com.br. SPSP, Sociedade de Pediatria de São Paulo, site spsp.org.br. SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, site sban.org.br. ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, site abeso.org.br. Ambulatório de Obesidade Infantil da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. Ambulatório de Endocrinologia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. A escola também tem um papel de destaque na prevenção e no combate à obesidade infantil, pois deve contribuir na formação de hábitos saudáveis de vida. É importante que a escola saiba como está o perfil nutricional do seu público para direcionar as atividades de educação nutricional e para elaborar o cardápio que será oferecido para as crianças. Não só as crianças que têm desvio nutricional, seja para baixo peso ou para sobrepeso e obesidade, têm que comer adequadamente. Aquelas que estão eutróficas, ou seja, com peso adequado, também têm que comer. Só que a gente direciona uma atenção especial para aquelas crianças que têm o desvio nutricional. Educação nutricional alimentar na primeira infância, no momento da infância escolar, é muito importante porque a criança desenvolve bons hábitos alimentares. Muitas das vezes esses hábitos alimentares já estão formados pela família e é muito difícil você mudar o costume da família, porque já está formado. E quando você trabalha com uma criança na época da faixa da adaptação, da idade escolar, é mais fácil de a criança levar esses bons hábitos para a família e ir aos poucos moldando a família. Com certeza a escola pode, eu diria, a escola deve ajudar em termos de obesidade infantil. É uma situação que, para aqueles que trabalham em nutrição, no meu caso especialmente, me choca muito saber que as crianças perdem ou gastam um tempo grande aprendendo hinos de letras de hinos que não vão cantar nunca e não tem uma aula de educação nutricional. A educação nutricional deve seguramente fazer parte do currículo escolar,
A criança tem que entender o que ela come e o que aquilo que ela come pode acarretar no organismo dela. É uma situação que, com certeza, deve fazer parte da educação infantil. E a outra questão, onde as escolas devem ter uma participação grande, é naquilo que elas proporcionam para o aluno na cantina ou nas refeições que eles fazem na escola. Então, isso tudo deve ser controlado e fazer com que a oferta desses alimentos obedeça a todos os critérios de mais saudável e de menos perigoso para a criança. Prevenir e tratar a obesidade infantil merece maior atenção por parte de todos nós. Devemos levar mais a sério o excesso de peso e tomar atitudes para evitar as doenças associadas e os prejuízos emocionais. É preciso termos consciência de que com saúde não se brinca.